Olá pessoal, então esse vídeo é uma continuação do último vídeo que eu publiquei sobre propriedades gerais de ondas eletromagnéticas, tá? E a gente, em particular, a gente está trabalhando aí com ondas, né, planas, certo? Monocromáticas. Então a gente falou um pouco das propriedades dos campos elétricos e magnéticos aqui. E esse vídeo vai ser especialmente dedicado à propriedade de polarização, tudo bem? Então as ondas podem ser polarizadas, porque elas são transversais. Elas podem ser linearmente polarizadas, circularmente polarizadas ou ter uma polarização geral, né, que é a elíptica. Então a gente vai ver como essas coisas aí são representadas nesse esquema aí da notação complexa. Tudo bem? Então a gente vai caso a caso crescendo em complexidade. Tudo bem? Então o caso mais simples de todos, basicamente, é o caso da polarização linear. Então nesse caso aqui, o campo elétrico oscila em apenas uma única direção. Então a gente está trabalhando com ondas que se propagam em Z, tudo bem? E vamos supor que o campo elétrico ele é confinado na direção X, certo? Ou seja, o campo elétrico ele pode ser escrito com essa equação aqui. Então ele é um campo E0, uma amplitude, cosseno de um kz menos ômega t mais um φ qualquer, e uma direção X chapéu, certo? Então, esse chapéu é a direção de oscilação do campo elétrico. Se a gente transformar esse campo real aí em uma expressão complexa, né, que a gente pode trabalhar matematicamente com ela e depois tirar lá no final uma parte real, né, para recuperar o valor que de fato existe, percebam que a gente vai ter algo como isso aqui. Tá? A gente vai ter uma amplitude E0, um escalar complexo, que pode absorver, por exemplo, essa fase φ, tá? Um exponencial de propagação E elevado a I kz menos ômega t, que diz que a onda ela se propaga em Z. E esse versor aqui basicamente é conservado, né? Então o versor que a gente tinha real, certo? Ele vai ser conservado aqui real. Tudo bem, então basicamente é isso que acontece. Nesse tipo de onda, né, essa onda propagante, a gente vai ter que o B ele é um K vetorial E sobre ômega, né? Ou se a gente trocar o K flecha pelo K chapéu, né? O versor K, o versor de propagação, a gente teria um K chapéu sobre C. Nosso K chapéu é a direção Z, então ele se propaga em Z. Basicamente, o nosso B, portanto, vai ser uma amplitude do campo elétrico dividido por C, que é uma relação que a gente já viu também no vídeo. O mesmo cosseno e agora um outro versor, né, agora em Y, uma vez que o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares, certo? Então, na prática, é isso aqui que está acontecendo. Eu tenho uma onda que se propaga para a direita, o campo elétrico na direção X, o campo magnético na direção Z, e em geral a gente se refere, quando a gente fala que a polarização está em X, a gente está se referindo aí ao jeito que o campo elétrico oscila, tá? Então, se a gente tomasse aqui um observador nesse ponto aqui, tá? Um determinado plano aqui ao longo da onda, né? Ele vai observar uma certa oscilação do campo elétrico, tudo bem? Então, esse comportamento ao longo do tempo, para uma posição fixa, né? Por exemplo, esse ponto O, onde se encontra o observador aqui, certo? Ele vai ter esse comportamento, né? O campo elétrico pode ser representado por uma flechinha aí que oscila para cima e para baixo. Para cima e para baixo, vai oscilando, oscilando. E a gente tem então que essa polarização é linear na direção X, certo? Isso aí é a única forma, né? Só pode ter essa polarização em X? Não, né? Na verdade, se a gente tem uma polarização em Z, por exemplo, a gente pode ter todo um conjunto de direções perpendiculares a Z. Ou seja, se a gente tem um caso em que o jeito que eu escrevo esse campo elétrico complexo, né, nossa notação complexa, ele é um termo aqui, complexo, um exponencial e um versor. Tá? Então, toda a parte vetorial está embutida aqui. Ele pertence ao R2, ou seja, ele é um número real que multiplica x, número real que multiplica y, certo? A gente vai estar diante de uma
uma onda aí linearmente polarizada com essa mesma direção em chapéu, certo? Então essa aí é uma opção. A gente pode ter também uma polarização circular, em que o campo elétrico aí vai oscilar no ponto fixo, né, girando, certo? Então vamos supor aí, por exemplo, que a gente tem um NE, tá? Esse E vai, daqui a pouco vocês vão ver que vai ser uma circular para a esquerda, certo? E vai ser 1 sobre raiz de 2, x chapéu mais i, y chapéu. Tudo bem? Então esse 1 sobre raiz de 2 na frente, basicamente, gente, é para garantir a normalização do vetor, né? Para ele ser de fato um versor. Então, em complexo, a gente define o produto escalar, né, como sendo um vetor conjugado vezes o vetor, certo? Então, o conjugado fica com, vai ser mais i menos ij. Então, percebam que quando eu tenho ele escalar o conjugado, a gente vai ter, então, esse 1. Tá? Então, a gente está diante aí de um versor NE, tá? Certo, então basicamente o que acontece quando a gente tem um versor com essa cara? Então, de maneira geral, esse versor aqui multiplicado por uma função e0 elevado a kz menos ωt mais φ, certo? Eu coloquei o e0 sendo real e a fase dele está embutida na exponencial complexa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar esse número por esses dois termos aqui. Na direção x e na direção y, ou seja, nosso campo elétrico ele oscila tanto em x quanto em y. E quando a gente tiver, então, essa quantidade aqui, né, percebam que a gente vai ter uma oscilação em x e uma oscilação em y, né? E esse i, que a gente tinha i vezes y chapéu, ele é absorvido como uma fase de π sobre 2. Tá? Então, o que a gente tem que fazer agora para ter o campo elétrico real, basicamente tomar a parte real. A parte real daquela exponencial vira um cosseno. O segundo termo vira um cosseno aqui desse termo mais o π sobre 2. Tá? E se a gente usar propriedades que são trigonométricas, esse cosseno aqui de kz menos ωt mais π sobre 2, a gente pode transformar num seno. Tá? Então percebam que o cosseno de cima e o cosseno de baixo tem uma defasagem entre si de π sobre 2. E basicamente a defasagem entre a função seno e a função cosseno. Tá? Então você vai ter mais ou menos aqui, basicamente só uma questão se eu estou multiplicando ou subtraindo por... se eu estou multiplicando ou dividido por i. Tá? Ou multiplicar por mais i, menos i, enfim. Qualquer tipo de operação idêntica a essa. Tá bom? Então a gente tem que a função que a gente tem agora com esse versor, né, que mistura x e y e mistura real com imaginário, é esse tipo de campo elétrico. E qual que é o comportamento desse campo elétrico se a gente tivesse um observador ali ao longo da onda, observando o campo elétrico como se fosse uma flechinha girar? Basicamente ele observaria, né, olhando para z, tá? Então esse seria um referencial do surfista, tá, surfando aquela onda. Essa onda circular seria para a esquerda, certo? Então a gente tem aqui que esse versor aqui, esse vetor do campo elétrico, ele estaria girando. E esse raio aqui seria E0 dividido por raiz de 2. Certo? Então, a gente teria aqui esse comportamento aí do campo elétrico. E de maneira análoga, eu tomei um versor para a esquerda, né? X chapéu mais I chapéu. Eu posso trocar esse sinal. Eu posso, ao invés de tomar mais I, eu tomar um menos I. E tudo isso aí, a gente vai ser bem análogo ao que a gente tinha aqui para a polarização para a esquerda. A única distinção vai ser que ao invés de ter menos seno, a gente vai ter mais seno. Né? Ao invés de girar para a esquerda, esse vetor que vai girar para a direita também com o E0 sobre raiz de 2, né? De forma bem análoga ao que a gente tinha. Então a gente tem dois vetores de polarização, né? Circular, para a esquerda ou para a direita. As polarizações lineares, a gente tem, por exemplo, uma oscilação em x e uma em y, certo? E elas podem ser obtidas por combinações lineares umas às outras, né? Então são duas bases. E uma coisa interessante que a gente pode observar aqui desses dois versores de polarização circular, né? Uma é que eles são normalizados. Então eu normalizei o NE, o ND é normalizado do mesmo jeito. E eles são ortogonais. Então se você fizer
o NE conjugado escalar ND, o NE conjugado é o próprio ND. Então, ele escalar ele mesmo, eu fico com mais 1 do x escalar x e menos 1 de menos i y chapéu escalar menos y chapéu. Mais 1 com menos 1 cancela, a gente tem que esse resultado aqui é zero. Ou seja, da mesma forma com que os vetores x e y geram uma base ortonormal, os versores polarização circular para a esquerda ou direita, NE e ND, geram também uma base ortonormal, certo? Uma coisa bem interessante aí de se ver com esses versores aqui de polarização, ou girando para a esquerda ou girando para a direita, certo? E por último, para encerrar, a gente tem um caso geral, genérico, né? Então são casos especiais que a gente viu, tanto na linear quanto na circular. O caso geral é que a gente tem aqui um versor AX mais um B com outra fase, tá? Então eu estou supondo aqui também que o A é real, tá? Então o A é pertencente aos reais. Esse B é a if, então se o A e o B tiverem módulos diferentes, a gente tem que a oscilação em X é diferente da amplitude de oscilação em Y. Então se oscila numa direção mais do que a outra, não pode ser circular. Então isso aí já basta para garantir que é uma polarização elíptica. O outro caso é que se essa defasagem, né, entre a oscilação em X e a oscilação em Y for uma defasagem diferente de π sobre 2, mais ou menos π sobre 2, e naturalmente os seus análogos, né, somando 2π, 2kπ, enfim. Então isso aí garante que a polarização da onda é elíptica, certo? Então esse é o caso geral, né? Então você testa se é linear, se é só com uma direção lá no R2, você testa se é circular, se tiver módulos iguais, uma defasagem de π sobre 2, se não for nenhum, nem outro, a gente cai nesse caso da elíptica, que é o caso geral. E aí só uma observação é que eu supus que aquele A em cima, né, gente? Aquele A, ele era real, tá? Então, real e medir a defasagem do Y. Pode ser que você escreva ou que você veja escrito, né? Uma situação em que o A não seja real. Que a gente tenha uma defasagem ali, né? Mas não faz mal, né? Porque basicamente qualquer transformação que a gente tenha de um N chapéu para um N chapéu vezes uma fase global, tudo bem? Essa fase pode ser absorvida pela amplitude, certo? Então, a gente sempre pode fazer com que essa componente em x seja real. Tá? Aqui implicitamente é isso que eu estou fazendo aqui em todos esses exemplos, certo? Então, qualquer outro versor que você possa ver escrito, ele pode ser transformado extraindo aí uma fase dele e reescrevendo de forma conveniente, ok? Então, essas aí são as três opções que a gente tem de polarização de ondas eletromagnéticas e como a gente descreve cada uma delas com essa notação complexa, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.